Olá pessoal, na aula anterior nós havíamos falado dos sais minerais dos glicídios e comecei a falar sobre os lipídios. Hoje nós vamos terminar o conteúdo de lipídios e vamos iniciar o conteúdo de proteínas. Nós vamos falar agora dos esteroides, que é um tipo de lipídio. Os esteroides, eles diferem dos glicerídeos e das ceras, constituindo uma categoria especial de lipídios. As moléculas de esteroides são compostas por átomos de carbono interligados, formando quatro anéis carbônicos, aos quais estão ligadas cadeias carbônicas, grupos hidroxilas ou átomos de oxigênio. Então, como nós podemos ver, eles têm átomos de carbono interligados, que são esses anéis carbônicos que nós podemos ver aqui, ó. Essa molécula de cima é o colesterol. Nós podemos ver que ela tem quatro anéis de carbono, né? Quatro anéis carbônicos. Então essa é a característica dos esteroides. O fato deles terem átomos de carbono interligados, formando quatro anéis carbônicos, porque ele é uma molécula cíclica, né? Ele é uma molécula orgânica cíclica, por isso que os esteroides são diferentes dos outros tipos de lipídios, por ser uma molécula cíclica e apresentar esses quatro anéis de carbono. Aqui nessa molécula de baixo é a molécula de progesterona. Ela também possui quatro anéis carbônicos. O colesterol, ele também é um esteroide, né? O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos, principalmente por estar associado ao infarto do coração e a doenças do sistema cardiovascular. Sabe-se que a ingestão exagerada de colesterol, presente nas gorduras animais, pode trazer diversos distúrbios à saúde. Entretanto, o colesterol é necessário ao organismo humano, porque é um importante componente das membranas das células animais, sendo também precursor de hormônios esteroides, como a progesterona e a testosterona. Então, nós podemos ver que, embora o excesso de colesterol traga risco para o coração, mas ele é muito importante porque ele participa das membranas dos animais e também é precursor dos hormônios esteroides, como a testosterona e a progesterona. Então, o que faz mal do colesterol é o excesso. O excesso de colesterol é o que faz mal se a pessoa ingerir muitas gorduras de animais, que é onde está o colesterol. O colesterol não está presente nas plantas, nem nas bactérias, ele está presente apenas nos animais. Então, se as pessoas evitarem comer muitas gorduras de animais, vão evitar estar ingerindo grandes quantidades de colesterol. Curiosamente, as membranas das células de plantas e células bacterianas não apresentam colesterol. Nos seres humanos, o colesterol é produzido principalmente no fígado ou obtido em alimentos de origem animal. Então, no caso do ser humano, o colesterol é obtido no fígado, é produzido no fígado ou obtido em alimentos de origem animal. Como eu falei, não existe colesterol nas plantas. O colesterol está presente nos animais, então a gente só pode adquirir colesterol a partir de alimentos de origem animal. Os fosfolipídios são os principais componentes das biomembranas, que são as membranas das células dos seres vivos. Do ponto de vista químico, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um grupo fosfato. A molécula de fosfolipídio lembra um palito de fósforo, com uma cabeça eletricamente carregada
e uma haste sem carga elétrica, constituída por duas caudas de ácido graxo. O fosfolipídio, ele quimicamente ele é um glicerídeo ligado a um fosfato. Nós podemos ver aqui, ó, nessa região polar é onde fica o fosfato, né? O fosfato fica nessa região polar, onde existe o átomo de fósforo ligado ao oxigênio e outros elementos químicos, como carbono e nitrogênio. E aqui nessa parte de baixo nós vemos os ácidos graxos, né? Essas duas caudas apolares são os ácidos graxos. Então, o fosfolipídio ele é um glicerídeo ligado a um grupo fosfato, porque ele tem o glicerol, aqui nessa parte ele tem o glicerol, ele tem os ácidos graxos e ele tem o fosfato. Então, quimicamente ele é um glicerídeo ligado a um grupo fosfato. Ele é muito importante porque os fosfolipídios, eles participam das membranas biológicas, como nós podemos ver aqui nessa figura de baixo. As membranas biológicas elas têm duas camadas de fosfolipídios. Tem uma camada interna e tem uma camada externa. Então todas as membranas biológicas elas possuem os fosfolipídios. Então eles são muito importantes para os seres vivos. Os carotenoides. Carotenoides são pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela, insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos. Estão presentes nas células de todas as plantas, nas quais desempenham papel no processo de fotossíntese. Os carotenoides são importantes também para os animais. Por exemplo, a molécula de caroteno, um carotenoide alaranjado presente na cenoura e em outros vegetais, é matéria-prima para a produção de vitamina A, que auxilia na nossa visão, uma vez que é precursora do retinal, uma substância sensível à luz presente na retina dos olhos dos vertebrados. Então, os carotenoides eles são muito importantes, né? Porque nas plantas eles desempenham um papel na fotossíntese e nos animais eles participam da nossa vitamina A, né? Para a gente ter a vitamina A é preciso os carotenoides, porque o caroteno, que é um tipo de carotenoide, no nosso organismo, ele é transformado em vitamina A. E a vitamina A é essencial para a nossa visão, porque ela é precursora de uma substância chamada retinal, que é necessária à visão. E também a vitamina A também ajuda no nosso sistema imunológico, né? Que é o sistema que protege a gente das doenças. E também na nossa visão. Então ela é muito importante. Então aí nós percebemos a importância dos carotenos, né? Já que o caroteno é precursor da vitamina A. Os carotenoides eles podem ser encontrados em cenouras, pode ser encontrado também em tomates, né? Cenouras, tomates, pimentões, abóboras, vegetais amarelos e vermelhos, né? E alaranjados, onde estejam presentes os carotenoides, né? O caroteno. Então eles são muito importantes para nós. As ceras. As ceras são substâncias formadas por uma molécula de álcool diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Há ceras constituídas por molécula de álcool com até 16 átomos de carbono na cadeia. Por serem altamente insolúveis em água, as ceras são úteis para diversos animais e plantas. As folhas de muitas espécies vegetais têm a superfície recoberta de cera, o que as torna bastante impermeáveis, reduzindo a perda de água por transpiração. As ceras estão presentes também no revestimento corporal de diversos insetos. Certas espécies, como as abelhas, utilizam cera na construção das colmeias. Uma importante característica das ceras
é o fato delas serem altamente insolúveis em água. Isso é útil a muitos seres vivos, por exemplo, muitas plantas que vivem em clima seco, elas têm cera em suas folhas. Essa cera presente nas folhas ajuda as plantas a evitar a perda de água em excesso por transpiração. Muitos insetos também têm cera revestindo seu corpo. Dessa forma, a cera evita que eles molhem, ou seja, mesmo que eles estejam na água, eles não se molham, porque como a cera é altamente insolúvel em água, não deixa os insetos se molharem. E no caso das abelhas, que é o que nós vemos aqui nessa figura, no caso das abelhas, elas utilizam a cera para produzir a colmeia. Então, a colmeia da abelha é feita com cera, que é um tipo de lipídio altamente insolúvel em água. Então, dessa forma, a colmeia da abelha ela fica protegida da água, né? Quando se acontecer de chover, a água da chuva não vai destruir a colmeia, já que a colmeia é feita de cera que é altamente insolúvel em água, a não ser que a chuva seja muito forte a ponto de quebrar a colmeia. Mas a água da chuva não vai conseguir molhar a cera, porque a cera é altamente insolúvel em água. Então, muitos seres vivos utilizam essa característica da cera em seu benefício, né, como animais, plantas, a própria abelha para produzir sua colmeia. Então, a cera é muito importante para diversos seres vivos. O colesterol e a saúde. Vocês já devem ter ouvido falar em colesterol ruim e colesterol bom. Mas na verdade, isso que chama de colesterol ruim e colesterol bom não é o colesterol. São lipoproteínas presentes no sangue e responsáveis pelo transporte de lipídios no nosso sangue. No nosso sangue existem proteínas responsáveis pelo transporte de colesterol e de diversos outros lipídios. Essas proteínas associam-se a lipídios, formando lipoproteínas, né? Então, na verdade, são proteínas que se associam aos lipídios, formando lipoproteínas, para poder transportar esses lipídios no nosso sangue. O LDL, do inglês Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade, e o HDL, do inglês High Density Lipoprotein, ou lipoproteína de alta densidade. As LDL são as principais transportadoras de colesterol, enquanto as HDL são as principais transportadoras de fosfolipídios. Ambas, entretanto, podem transportar esses dois tipos de lipídios. O colesterol sintetizado no fígado ou absorvido dos alimentos de origem animal, já que os vegetais não têm colesterol, é transportado pelo sangue na forma de LDL. Nos tecidos do corpo, o complexo colesterol-proteína é englobado pelas células e o colesterol é utilizado como matéria-prima para a síntese das membranas celulares. Então, o colesterol ele é utilizado na síntese da membrana celular. Então, as membranas dos animais, as membranas celulares dos animais, ela tem o colesterol. E é o LDL quem transporta o colesterol no sangue. Concentrações muito elevadas de colesterol no sangue diminuem o processo de captação do complexo colesterol LDL pelas células. Com isso, o complexo colesterol LDL em excesso no sangue oxida-se e pode se acumular na parede das artérias, formando placas ateroscleróticas. O crescimento dessas placas pode levar ao entupimento de uma artéria e bloquear o fluxo de sangue. Quando isso ocorre em artérias do coração ou do cérebro, o resultado é um infarto do miocárdio ou uma isquemia cerebral. Por isso, o colesterol associado ao LDL é chamado de colesterol ruim e não deve estar em excesso no sangue. Então, o LDL, o colesterol que está associado ao LDL,
ele é conhecido como colesterol ruim. Por que ele é o colesterol ruim? Porque quando ele está em excesso, o colesterol pode se acumular na parede dos vasos sanguíneos, formando placas ateroscleróticas, que são placas que elas vão grudando na parede das artérias e ela pode entupir os vasos sanguíneos, podendo causar isquemia cerebral, infarto do miocárdio e outros problemas. Já o HDL, ele é conhecido como colesterol bom, que na verdade não é o colesterol, é uma lipoproteína que transporta gordura, mas ele é conhecido como colesterol bom, porque ele captura parte do excesso de colesterol do sangue e transporta até o fígado, no qual é eliminado da bile. Dessa forma, o HDL ajuda a eliminar colesterol do sangue. Por isso que o HDL é conhecido como colesterol bom, porque ele pega o excesso de colesterol presente no sangue e leva para o fígado, onde ele é eliminado pela bile, ajudando a diminuir o colesterol no organismo. Estudos populacionais têm mostrado uma relação entre os níveis de colesterol no sangue e o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo a Associação Americana do Coração, a relação entre os níveis de colesterol sanguíneo total de uma pessoa em jejum e o risco para doenças cardiovasculares é o seguinte: se o nível de colesterol sanguíneo estiver abaixo de 200 mg por decilitro de sangue, é o nível desejado com menor risco de doença cardiovascular. De 200 a 240 é o limiar de alto risco. E acima de 240 mg por decilitro de sangue é o nível de alto risco. Então, o nível de colesterol, para ele estar ideal, eles têm que estar abaixo de 200 mg por decilitro de sangue, que é o nível recomendado para evitar problemas cardiovasculares. Exames laboratoriais mais modernos permitem estimar os níveis de colesterol HDL e de colesterol LDL e tendem a substituir os antigos exames em que se avaliava apenas o colesterol total. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o desejável é que o nível de colesterol HDL, que é o bom, seja maior do que 60 mg por decilitro de sangue, e o colesterol LDL, que é o ruim, seja menor do que 100 mg por decilitro de sangue. Para as pessoas em geral, ou menor do que 70 mg por decilitro de sangue, para pessoas que apresentam alto risco de doenças cardiovasculares. Então, nós vimos que o LDL ele é o ruim, então ele não pode estar em excesso, né? Tem que estar, o ideal é abaixo de 100 mg para pessoa normal e 70 mg abaixo de 70 para pessoas com risco cardiovascular. Já o HDL, como ele é o bom, ele tem que estar acima de 60 mg por decilitro de sangue. Nós vamos falar agora das proteínas. Proteínas são substâncias formadas por dezenas, centenas ou milhares de moléculas de aminoácido, ligadas em sequência como elos em uma corrente. Proteínas são polímeros cujos monômeros são aminoácidos. Então, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, né? Aminoácidos ligados entre si, como se fossem elos em uma corrente. Uma proteína pode ter 10 aminoácidos, 20, 30, 100, 1000. Depende do tipo de proteína. Então, elas são polímeros cujos monômeros são os aminoácidos. Nós vimos que os polímeros são moléculas grandes formadas por moléculas menores chamadas de monômeros. Então as proteínas são os polímeros e os monômeros são os aminoácidos. Um aminoácido é uma molécula orgânica
formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, unidos entre si de maneira característica. Certos tipos de aminoácido podem ainda conter átomos de enxofre. Então, existem dois aminoácidos que possuem átomos de enxofre, que é a cisteína e a metionina, além de ter também hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Existem 20 aminoácidos no total. Todos eles têm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas dois deles possuem o enxofre, que é a cisteína e a metionina. Todos os aminoácidos apresentam um átomo de carbono, denominado carbono alfa, a qual se liga um grupo amina, que é o NH2, e um grupo carboxila, que é o COOH, e um átomo de hidrogênio também. E um quarto grupo genericamente denominado diradical, que varia nos diferentes aminoácidos e caracteriza cada um deles. Por exemplo, na glicina, o radical é um átomo de hidrogênio. Na alanina, o radical é o CH3. E na cisteína, o radical é o grupamento CH2SH, que nós vimos que a cisteína também tem um enxofre na sua composição. Então, todos os aminoácidos, eles têm algumas partes que é presente em todos, né? Todos eles têm o carbono alfa, todos eles têm o grupo amina, que é o NH2, todos eles têm o grupo carboxila, tem um átomo de hidrogênio. Agora, o que vai variar de um aminoácido para o outro é o radical, né? Ligado a esse carbono alfa, além da amina, da carboxila e do hidrogênio, existe o radical. E é esse radical que varia nos diferentes tipos de aminoácidos. Então, existem 20 aminoácidos. Cada um desses 20 aminoácidos apresenta um radical diferente. Então, existem 20 tipos de radicais diferentes, já que são 20 aminoácidos. Aqui nessa figura, nós vemos a fórmula geral de um aminoácido e alguns exemplos de aminoácidos. Por exemplo, nessa fórmula geral, nós vemos que todo aminoácido tem o grupo amina, todos eles têm o grupo carboxila, tem o átomo de hidrogênio e tem o radical. Então, o que vai variar é o radical, né? Todos têm o grupo amina, que é o NH2, que é esse aqui, ó, e todos têm o grupo amina, todos têm o carboxila, todos têm o hidrogênio e todos têm o carbono alfa. O que vai variar é o radical. O radical é que vai estar variando de um aminoácido para o outro. No aminoácido glicina, o radical é um átomo de hidrogênio. No aminoácido cisteína, o radical é um carbono ligado a dois hidrogênios e ligado a um enxofre que está ligado a um hidrogênio. Então, esse é o radical do aminoácido cisteína. E no aminoácido tirosina, o radical é um carbono ligado a dois hidrogênios e ligado a um anel benzênico, né? Essa figura com 6 carbonos é chamada de anel benzênico. E tem também um hidroxila aqui no final, né? Que é o radical do aminoácido tirosina. Então, nessa figura, nós estamos vendo 3 exemplos de aminoácidos. Só que no total são 20 aminoácidos que existem, então cada um dos 20 vai ter um radical diferente. Então, são 20 radicais diferentes. Cada um dos 20 aminoácidos vai apresentar um radical diferente dos demais.
A ligação peptídica. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é denominada ligação peptídica e sempre se estabelece entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do aminoácido vizinho. Então, a ligação peptídica, ela se estabelece entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do aminoácido vizinho. É o que a gente está observando aqui nessa figura. Nesse lado aqui esquerdo temos o grupo carboxila de um aminoácido e aqui do lado direito tem o grupo amina do outro aminoácido. Aí o que é que acontece? O grupo carboxila perde a hidroxila, o OH, e o grupo amina perde um hidrogênio. Dessa forma, é formada uma molécula de água, que a gente viu que quando isso acontece é chamado reação de condensação. Então, nessa reação de condensação, é formada uma molécula de água e os dois aminoácidos se juntam. Nessa região aqui é onde eles se juntaram. Então, esse tipo de ligação é chamado de ligação peptídica, que é a ligação que acontece entre os aminoácidos para formar as proteínas. Então, cada aminoácido que a proteína tem, ele precisou fazer uma ligação peptídica com o aminoácido seguinte, né? Por exemplo, se uma proteína possui 10 aminoácidos, ela realiza 9 ligações peptídicas, né? Já que os dois primeiros aminoácidos só formam uma ligação. Então, uma proteína com 10 aminoácidos ela precisaria formar 9 ligações peptídicas, né? Cada aminoácido faz uma ligação peptídica com o aminoácido seguinte. Moléculas resultantes da condensação de aminoácidos são genericamente chamadas peptídeos. Dois aminoácidos unidos constituem um dipeptídeo. Três aminoácidos unidos formam um tripeptídeo. 4, um tetapeptídeo. E assim por diante. O termo oligopeptídeos, do grego oligo, que quer dizer pouco, e polipeptídeo, do grego poli, que quer dizer muitos, são também usados para denominar as moléculas formadas, respectivamente, por poucos ou por muitos aminoácidos. Como as proteínas são constituídas por grande número de aminoácidos, elas são polipeptídeos. Então, quando os aminoácidos se juntam, eles formam os peptídeos, né? Dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo, hexapeptídeo, até 10 vai contando, né? Quando passa de 10, aí ele já é chamado de polipeptídeo, né? A palavra poli vem do grego e quer dizer muitos. Então, quando tem muitos aminoácidos juntos, é chamado de polipeptídeo. Por exemplo, uma proteína, ela é um polipeptídeo, já que geralmente as proteínas são formadas por muitos aminoácidos juntos. Então, a proteína é um polipeptídeo. Quando tem poucos aminoácidos, é chamado de oligopeptídeo, já que a palavra oligo vem do grego e significa pouco. Se os aminoácidos são pouquíssimos, aí pode denominar dipeptídeo para 2, tripeptídeo para 3 e assim sucessivamente. As proteínas podem diferir umas das outras nos seguintes aspectos: pela quantidade de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica, pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia, pela sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia. Assim, mesmo que duas proteínas possuam exatamente o mesmo número de aminoácidos e as mesmas proporções de tipos de aminoácidos, elas podem ser diferentes dependendo da sequência em que esses aminoácidos estão unidos.
Por exemplo, elas podem variar em relação ao número de aminoácidos. Por exemplo, se uma proteína tem 10 aminoácidos e a outra tem 11, elas são diferentes. Pode variar também pelos tipos, né? Por exemplo, uma proteína tem 10 aminoácidos, a outra tem 10. Só que os tipos de aminoácidos é diferente, porque como existem 20 tipos de aminoácidos, as combinações são muito grandes que pode acontecer. Cada aminoácido da proteína são 20 combinações. Então, se você tem dois aminoácidos, é 20 vezes 20. Se você tem 3, é 20 vezes 20 vezes 20. Então, são muitas combinações. E também pode variar pela sequência. Por exemplo, a proteína pode ter o mesmo tipo de aminoácido e a mesma quantidade, mas mesmo assim a sequência pode variar. Por exemplo, se você tem uma alanina ligada a uma glicina e ligada a uma cisteína. Aí você tem três aminoácidos: alanina, glicina e cisteína. Mas você pode ter os mesmos três de outro jeito. Você pode ter alanina, cisteína e glicina. São os mesmos aminoácidos, a mesma quantidade, só que mudou a sequência, né? Então isso também pode variar, gerando uma grande quantidade de possibilidades de aminoácidos que podem ter nas proteínas. Por exemplo, teoricamente, isso gera um grande número de possibilidades, né? Estima-se que em uma pessoa possam existir entre 100 mil e 200 mil tipos de proteínas, né? Já que as possibilidades são muito grandes, pois existem 20 tipos de aminoácidos, então gera muitas possibilidades. A arquitetura das proteínas. A sequência linear de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica é denominada estrutura primária, determinando os enrolamentos, dobramentos que ocorrerão na cadeia. Em outras palavras, é a estrutura primária do polipeptídeo que determina sua forma no espaço, genericamente chamada estrutura espacial. A maioria dos polipeptídeos apresenta um primeiro nível de enrolamento helicoidal, chamado de estrutura secundária, comparável ao de um fio de telefone. A cadeia polipeptídica já enrolada helicoidalmente em estrutura secundária costuma dobrar-se sobre si mesma, formando o que os bioquímicos chamam de estrutura terciária. Então, as proteínas elas têm várias estruturas. Tem a estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos da cadeia. Essa estrutura primária é responsável pela forma tridimensional da proteína, ou seja, a sua estrutura espacial, né? Que essa sequência linear de aminoácidos, ela acaba determinando a forma que a proteína vai ter, porque os radicais dos aminoácidos, eles vão interagir uns com os outros, e isso vai determinar a forma tridimensional da proteína. A proteína também tem uma estrutura secundária. A estrutura secundária é o primeiro nível de enrolamento helicoidal, que é comparável a um fio de telefone. Além da estrutura secundária, também tem a estrutura terciária, porque a estrutura secundária, que é semelhante a um fio de telefone, ela costuma dobrar-se sobre si mesma. Então ela dobra sobre si mesma, formando a estrutura terciária, né? A estrutura terciária é a estrutura secundária dobrada sobre si mesma. Certas proteínas são constituídas por apenas uma cadeia polipeptídica,
enquanto outras são compostas de duas ou mais cadeias polipeptídicas quimicamente unidas. Assim, além da estrutura terciária apresentada pelas cadeias polipeptídicas isoladas, há mais um nível de organização espacial, que os bioquímicos denominam estrutura quaternária. Então, algumas proteínas, além de ter a estrutura primária, secundária e terciária, elas são formadas por mais de uma proteína, ou seja, é uma proteína que não é uma só, é formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, quando uma proteína é formada por mais de uma cadeia polipeptídica, ela vai apresentar, além da estrutura terciária, ela também vai apresentar a estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária é quando a proteína é formada por mais de uma cadeia polipeptídica, que é no caso da hemoglobina, né? A hemoglobina presente no nosso sangue, que é responsável por transportar o gás oxigênio no nosso sangue, nos nossos glóbulos vermelhos, ela é formada por quatro cadeias polipeptídicas. Duas delas são chamadas de cadeia alfa e duas delas são chamadas de cadeia beta. Então, a hemoglobina do nosso sangue, que transporta o gás oxigênio, é formada por quatro cadeias polipeptídicas, duas cadeias alfa e duas cadeias beta, que é a estrutura quaternária. Aqui nessas figuras nós podemos ver a estrutura das proteínas, né? Nessa primeira figura aqui, nós temos a estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos. Então, a sequência linear de aminoácidos é a estrutura primária. Aí o que acontece? Essa sequência de aminoácidos vai se enrolando em forma de um fio de telefone de forma helicoidal. Aí vai formar a estrutura secundária, que é essa que nós vemos aqui nessa segunda figura, né? A estrutura secundária, que é o enrolamento da estrutura primária em forma helicoidal, como se fosse um fio de telefone. A estrutura secundária, ela geralmente dobra-se sobre si mesma, aí forma a estrutura terciária, que é essa que nós vemos aqui na terceira figura. E tem também a estrutura quaternária, que é quando uma proteína não é formada apenas de uma cadeia polipeptídica, mas sim ela é formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. Mais de uma cadeia polipeptídica se juntando para formar uma proteína maior. Aí é chamado de estrutura quaternária. Então essa aqui é a estrutura primária, a primeira figura. Essa aqui é a secundária, a terciária e a quaternária. Na figura de baixo nós vemos a hemoglobina, né? Aqui nós temos a molécula de hemoglobina, que é a proteína presente no nosso sangue, responsável por transportar o gás oxigênio. Então nós vemos que ela tem duas cadeias alfa, duas cadeias polipeptídicas chamadas de cadeia alfa e duas cadeias polipeptídicas chamadas de cadeia beta. Então a hemoglobina é formada por quatro cadeias polipeptídicas, duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Ela também apresenta o grupo M. O grupo M é um grupo químico que não é formado por aminoácido. É chamado de cofator, né? É um cofator. Cofator é uma substância que tem algumas proteínas que não é formada por aminoácido. Então, o grupo M ele é um cofator, né? Porque ele tem o elemento ferro na sua constituição. Ele tem o elemento ferro, que esse ferro é quem vai estar ajudando a transportar o gás oxigênio no nosso sangue.
O gás oxigênio se liga ao ferro presente nesse grupo M e dessa forma ele é transportado no nosso sangue através dos glóbulos vermelhos. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!